Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta quarta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Atos capítulo 21, o versículo 8, que nos diz assim: No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. O tema, irmãos, Filipe, o evangelista. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 8, que traz por título O Ministério de Evangelista. Esse Filipe é bem conhecido nosso, pois nós o encontramos no capítulo 6, quando ele é apresentado, como diz o escritor Lucas, nesse versículo, quando ele diz que era um dos 7, lá no capítulo 6, ele é apresentado juntamente com Estevão e mais 5 obreiros para assumirem como diáconos. Lembra? Pois os apóstolos estavam sobrecarregados e precisavam de apoio, precisavam de ajuda. E primeira coisa que nós já observamos, irmãos, é que a obra de Deus, ela não se faz sozinha. Ainda que seja um dos apóstolos de Jesus Cristo, ainda que seja Pedro, é o homem que caminhou com Jesus, o homem que andou sobre as águas, o homem que estava junto com Jesus em todos os lugares, ainda que seja João, o apóstolo amado, o chamado apóstolo do amor, mas nenhum homem é autossuficiente. Não existe os supercrentes, não existem os superobreiros, pois todos nós necessitamos de apoio. Todos nós precisamos de ter pessoas do nosso lado para fazer a obra de Deus. Essa obra é feita através do corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que trabalha nessa terra. Nós, a igreja, que somos esse corpo, é que atuamos e trabalhamos unidos. E os apóstolos entendem isso por causa da necessidade e então apresentam os 7 diáconos que vão assumir esse trabalho diretamente com as pessoas, com os necessitados. Já no capítulo 8, nós encontramos esse mesmo Filipe, agora totalmente envolvido pela graça, pelo poder de Deus. Um anjo aparece para ele e manda que ele vá até um determinado caminho, e o Espírito Santo faz com que ele se aproxime de alguém em quem ele, o Espírito Santo, já estava trabalhando. E então Filipe é usado para apresentar Cristo a essa pessoa, a uma pessoa de muita influência, a uma pessoa de muita importância para a Etiópia. Era ninguém menos que o ministro da economia daquele país. E este homem, confuso pelo que ele estava lendo, então Filipe lhe apresenta Jesus. Além de apresentar Jesus, ainda batiza esse homem, completando aquilo que o Senhor mandou que nós fizéssemos. E então esse homem segue a vida dele, segue em direção à sua cidade, onde o Evangelho de Cristo encontrou guarida e almas foram alcançadas pela palavra de Deus. Filipe seguiu a sua vida e continuou trabalhando na obra do Senhor. Aqui no capítulo 21, nós já o encontramos em Cesareia. E agora tem filhas, e estas filhas também profetizam. E aqui, irmãos, nós já observamos também uma outra característica dos servos de Deus. Pois a nossa casa nos acompanha no trabalho do Senhor. A nossa casa serve ao Senhor juntamente conosco. E então junto crescemos e fazemos a obra de Deus. Existe uma certa confusão teológica acerca desses Filipes apresentados em Atos dos Apóstolos, por causa do apóstolo Filipe e de outros Filipes também. Mas, porque embora alguns teólogos acreditam que esse texto fale do apóstolo Filipe, porque lá em sua sepultura esse texto é mencionado por conta de 4 filhas suas que estão enterradas com ele também. Mas mesmo assim,
Lucas fala aqui que era um dos 7, fazendo menção aos diáconos. Nós observamos, irmãos, que os servos de Deus, os chamados para fazer a obra de Deus, não precisam de cargos, não precisam de títulos. Embora ele seja apresentado como diácono e hoje, nos nossos dias, por causa da carreira ministerial, por causa da ideia de que o ministério é como se fosse uma escada e nós vamos subir de degrau em degrau e vamos começar como diácono e daqui a pouco seremos presbítero e então seremos apresentados em uma convenção como evangelistas e seremos pastores, e não é dessa forma. O diácono daquela época era um pouco diferente do de hoje, mas uma das coisas que nós observamos aqui é que não há superioridade entre os obreiros de Deus. Todos nós trabalhamos para o Senhor. Todos nós necessitamos que o Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, para que possamos fazer com excelência o trabalho que fomos chamados para fazer. Filipe, embora iniciando como diácono, recebe o ministério de evangelista, o qual ele desempenhou com grande maestria. Qual é o chamado que o Senhor tem sobre a sua vida? O Senhor te chamou para servi-lo de que maneira? Te chamou para ser um cantor? Te chamou para ser um professor de escola bíblica dominical? Te chamou para ser um pastor, para apacentar ovelhas? Te chamou para ser um evangelista? O que o Senhor te chamou para fazer? Seja lá o que for, faça, e faça da melhor forma que você puder. Entregue-se ao Senhor. Permita que o Espírito Santo se expresse através da sua vida. Seja tu uma bênção para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, para a sua comunidade onde você se encontra. E o nome de Cristo Jesus seja glorificado através da sua vida. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Tenhamos todos, irmãos, um excelente dia. Fiquem em paz.